Tá bom? Alô? Certo. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Pessoal que estão nos assistindo pela internet também, nosso boa noite. Sejam bem-vindos à nossa Casa do Caminho. Vamos nos preparar para mais uma reunião, né? Essa noite de segunda-feira. Antes nós temos algumas informações. As pessoas que estão chegando aqui pela primeira vez, aqueles que estão sintonizando aqui a Casa do Caminho, nós temos atividades durante toda a semana, de segunda a sábado, com exceção da sexta-feira. Segunda, terça e quinta, às 20 horas. Nós começamos sempre uns 15 minutos depois, tinha um problema com o estacionamento, então ficou determinado 20 e 15, né? Quarta-feira, às 14 horas, para quem pode vir durante o dia, não é? Tem pessoas que não gostam de sair à noite de casa, então vem às 14 horas. Sábado nós estamos com o novo horário, às 15 horas, e domingo às 10 horas. Nesse mesmo dia nós temos, aos domingos, temos a evangelização infantil, né? Onde as crianças são orientadas também desde cedo a conhecer o Evangelho, né? A ajustar o comportamento dos nossos pequenos dentro da doutrina, dentro do Evangelho de Jesus. O nosso curso preparatório também é aos sábados, 16 e 15, para quem quer conhecer, iniciar no Espiritismo, ter um conhecimento mais abrangente da doutrina, né? Então nós temos todos os livros da codificação, codificado de acordo com a apostila da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Então é um estudo bastante metódico, muito interessante, não é cansativo, pelo contrário, nós nos sentimos muito bem quando estamos nas aulas, e quando a gente sai nem percebe que já terminou, né? Porque os assuntos são de um grande interesse, né? A parte espiritual da vida que muita gente desconhece, e a gente vai aprendendo muito, né? Isso também nos fortalece bastante no dia a dia. E temos agora de sexta-feira também às 19h30 um grupo de apoio às famílias dos dependentes químicos, principalmente a família que mais sofre com essa problemática hoje em dia. Então é para dar um apoio psicológico, moral, fortalecer um pouco essas criaturas, principalmente as mães desses dependentes que causam tanto transtorno no lar. Acho que tão grande ou maior do que para eles mesmos, né? E como eles não procuram, porque não têm força para procurar auxílio, então geralmente cabe aos pais, às pessoas mais de perto, né, buscar o auxílio. Então nós estamos dando uma força para essas famílias com esse problema. Nosso trabalho social é todo segundo sábado de cada mês, nós fazemos a distribuição de 32 cestas básicas, porque são 2 grupos de famílias, né? Vem um mês uma, outro mês outro grupo. São 62 cestas, foi nesse sábado agora, a entrega foi muito bom. Todo mundo saiu daqui bem feliz, né? A criançada brincou bastante, comeram seus lanches, receberam os passes, assistiram a palestra, então nós fizemos essa distribuição, foi muito bom para todos nós que estivemos aqui. A viagem Sacramento e Araxá. Esse evento nós estamos procurando fazer todos os anos. Esse ano a viagem vai ser a Sacramento e Araxá, dia 28, 29 e 30 de outubro. Quem quiser conhecer ali o Triângulo Mineiro, né? Então nós temos aqui as pessoas de plantão, que ainda nós temos os convites, os ingressos, né? O ônibus sai daqui às 10 horas da noite, na sexta-feira, chega lá de manhã. Enfim, tem toda a relação ali da viagem, né? Quem quiser se inteirar, não é muito caro, é facilitado também, e mais a comunhão também das pessoas, e para conhecer então o trabalho dos nossos companheiros lá de Sacramento e Araxá, né? Sacramento, nós temos lá o Eurípides Barçanufo, na escola Allan Kardec, em Araxá o Tadeu. São 2 trabalhos maravilhosos dessas pessoas que se dedicam com muito amor ao próximo. Um trabalho muito bonito. E sábados também, nós estamos agora todos os sábados distribuindo lanches aos moradores de rua. Lanches, sucos, né? Quem quiser participar, serão bem-vindos. Todo aquele que quiser também nos auxiliar,
nós agradecemos. E por último, nós recomendamos aqui sempre a pessoa, aos nossos irmãos que frequentam a casa espírita, tomarem conhecimento pelo menos do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E a prática do Evangelho no lar que nós recomendamos para as pessoas começar a fazer então esse contato, essa sintonia com os amigos espirituais, com nossos amigos e parentes, muitos daqueles que às vezes nos procuram, e através do nosso estudo metódico no lar, essas criaturas visitam o nosso lar. Então nós estamos nos auxiliando mutuamente, e auxiliando também muitos irmãos nossos que nem sabem disso, nos arredores dos nossos lares. Muito bem. Então não temos mais nada a acrescentar aqui. Grupo de apoio, já falamos, né? Muito bem. Então hoje nós temos aqui, antes de falar, bom, aqui já terminou, né? Então vamos nos preparando então, para a reunião. Vamos cerrar nossos olhos por alguns momentos, né? Como se nós estivéssemos realmente, poderíamos estar falando com Deus através dos nossos pensamentos, da nossa elevação mental, que tudo se resolve, tudo se entende através da troca mútua e constante dos pensamentos que são contínuos, graças a Deus. Então nós estamos sempre em relação com os amigos espirituais, com os nossos anjos guardiões, com os espíritos superiores, e nós sempre nos reportamos a Jesus, que é o maior de todos eles, que nos dá toda a sustentação nessa terra em que nós vivemos, é que fomos chamados a viver, ou pedimos para viver, ou reencarnar, mais uma das inúmeras vezes para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento, para os nossos ajustes com as pessoas que nós conhecemos hoje, mas que já foram nossos amigos e às vezes não tão no passado, né? Então a terra é a escola abençoada que nós viemos morar, e graças a Jesus é que nós estamos aqui, graças à força grande que Ele fez junto ao Pai para dirigir esse planeta tão difícil, mas nós estamos aqui no aprendizado. Nós agradecemos a Ele nesses momentos. Então nós, em primeiro lugar, nos reportamos sempre a Deus, que é o nosso Criador, Senhor de todas as coisas, soberanamente bom e justo, não é? Então nós sabemos que Deus está em toda parte, e a sua abrangência, com certeza, envolve a todos nós, inclusive todos os espíritos superiores, que maior é Deus mesmo, né? Em toda parte, Ele está presente em todo o universo. E a nossa terra, pequena que seja, está dentro desse contexto universal. E nós agradecemos a presença desses amigos espirituais que nos receberam esta noite, estão nos envolvendo carinhosamente, sabedores de todas as nossas necessidades e das alegrias também que nós recebemos de poder estar aqui, de agradecer a Deus pelos momentos que nós vamos passar aqui e pelo próprio dia que nós tivemos, o nosso trabalho, o nosso estudo, a nossa vida de relação. Enfim, esse é o pouso seguro e tranquilo que vai nos fortalecer, reabastecer as nossas energias espirituais nos momentos que aqui vamos passar. E assim, então, nós somos gratos por tudo isso e pedimos permissão ao nosso dirigente espiritual, que toda a casa e todo o núcleo espírita, graças a Deus, tem um irmãozinho nosso que conduz os trabalhos espirituais. E a ele nós pedimos permissão para dar por iniciada a nossa reunião essa noite. Vamos prestar bastante atenção na palestra que o nosso irmão Getúlio vai fazer para nós hoje, que é o livro Religião dos Espíritos, Felicidade e Dever. Seja bastante feliz, companheiro. Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Boa noite aos nossos irmãos que estão pela internet nos assistindo, que estão conosco nesta noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça em todos os corações aqui presentes, todos os corações dos nossos irmãos internautas. O tema é Felicidade e Dever. Esse tema foi extraído do livro Religião dos Espíritos, na questão 922. E é um tema assim muito nosso, muito voltado para nós todos, porque a maioria de nós precisa trabalhar a felicidade e precisa trabalhar também o dever. Não que sejam situações antagônicas, não é bem assim. Todos nós que estamos aqui na matéria precisamos demais
do nosso equilíbrio, da nossa paz, do nosso lazer. Então a felicidade, ela pode até parecer assim distante, mas ela existe, está aqui conosco. É claro que ela tem algumas restrições, e o livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz situações assim bastante interessantes no que diz respeito à felicidade. Mas está aqui conosco e nós precisamos trabalhá-la. Há uma passagem muito interessante de Jesus lá na Judéia, que ele faz calar a boca dos saduceus e os fariseus, aqueles espíritos danados que estavam ali próximo de Jesus, questiona o mestre sobre o maior mandamento da lei. E Jesus não tem dúvida em responder a esses fariseus. E ele diz o seguinte: o maior mandamento da lei é o seguinte: nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus do fundo de nossa alma, amar a Deus com o nosso espírito, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o maior mandamento. E o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas nestas palavras de Jesus tem algo escondido, tem algo que intercede todas estas palavras. É uma palavrinha escondida que nós chamamos de dever, obrigação, lei. Isso é o que rege todas as nossas vidas nesta escola de luz. O planeta realmente é uma escola de luz, não tenham dúvida disso. Uma escola de luz abençoada. O planeta é uma escola tão abençoada, tão interessante, que cada um de nós tem o seu mestre individualmente. A escola é de luz, mas o problema são esses mestres, estes professores. Cada um tem o seu. Alguns destes professores vêm com aquela asinha de morcego, vêm com o tridente na mão, cutucam daqui, nos apertam dali, e nós choramos em espírito e verdade. Aliás, cada um tem o professor que merece, nem mais nem menos. E são professores assim tenazes, nos ensinam mesmo, porque nós temos que aprender. Vamos abrir um parênteses aqui para explicar o que significa planeta de expiação e provas e planeta de regeneração. Todo o orbe, toda a morada celestial, ela passa por um processo de evolução. O nosso planeta Terra está vivenciando a transição planetária. O nosso orbe, o nosso planeta azul, ele evoluiu, ele já não é mais um planeta de expiação e provas, já é um planeta de regeneração. Anteriormente nós vivíamos aqui para resgatar o nosso passado delituoso, para resgatar as dívidas que nós contraímos em reencarnações passadas. Reencarnações, olha, a doutrina espírita, como todos nós sabemos, ela é reencarnacionista. Essa não é a nossa primeira vinda ao planeta. Nós já nascemos na Europa, na Ásia, na África, na América do Norte, na Oceania. Hoje estamos aqui na América do Sul. Então nós não somos assim estranhos ao planeta, muito pelo contrário. O planeta nos conhece muito bem e nós conhecemos também. Às vezes nós temos aqueles requisitos, aquelas lembranças de reencarnações passadas. Isso vem muito à tona quando nós fazemos aquelas viagens à Europa, aqueles castelos da Inglaterra, Portugal, aí nos lembramos daquelas nossas passagens, as nossas passagens pela África, pelo norte da África, pela Judéia. Nós somos espíritos antiguíssimos, estamos aqui há muitos anos, já vivenciamos muitos fatos,
E é por isso que hoje nós temos esse conhecimento, essa carga evolutiva tão avançada. Hoje nós estamos realmente vivenciando essa regeneração, vivenciando a transição, saindo da expiação e provas e entrando na regeneração. Por expiação e provas significa pagar. Expiar é pagar. Pagar os débitos que nós contraímos lá atrás, nessas N reencarnações que nós tivemos. Porque nessas várias reencarnações, nós tivemos N famílias, N mães, N pais, N maridos, N esposas. A nossa família espiritual é enorme, muito grande. E observem, os laços de amor continuam conosco. Nós estamos unidos ainda por esses laços de amor. A morte não elimina esses laços. Ao contrário, hoje aqui nessa escola de luz, nós somos sustentados por esses entes queridos, aqueles que nos amaram lá atrás e continuam nos amando. Aqueles que foram nossos pais, que foram nossos filhos. Por isso que a família espiritual é tão grande. É claro que nós não temos essa capacidade de lembrar. Por isso que nós estamos nesta escola de luz, vivenciando essa transição. Mas, se prestarmos bem atenção naquele nosso calo, naquele argueiro no nosso olho, nós vamos nos lembrar onde nós tivemos problemas em reencarnações passadas. Onde efetivamente nós estamos resgatando, onde nós estamos pagando débitos que nós contraímos lá atrás. Olha, esses débitos nós chamamos de prova, nós chamamos de pedra de tropeço, porque realmente é complicado. Quando eles aparecem nas nossas vidas, nós choramos em espírito e verdade, mas choramos para valer. Tem alguns exemplos assim, um pouquinho chocantes, mas fazem parte da nossa rotina, do nosso cotidiano. Por exemplo, aquele pai que ama tanto o teu filhinho, a tua filhinha, de repente vê o filho, vê a filha adentrando no mundo das drogas. Que dureza. Nós choramos, mas choramos em espírito e verdade, porque não tem controle. Sai do nosso âmbito, sai do nosso amparo. Não temos controle sobre isso. De repente, lá na nossa empresa, olha, mas estamos no mês do exame periódico. Está tudo bem, está tudo maravilhoso, a nossa conta bancária cheia, estamos felizes, programamos aquela viagem para o Caribe. Naquele navio, que não é um navio, aquilo é um hotel ambulante, tem 15 andares. Cabe 10 mil pessoas, é uma cidade ambulante, tudo certinho, passagem paga, tudo maravilhoso, mas nós precisamos de fazer aquele examezinho periódico. E aí? Aparece naquele examezinho periódico um câncer de próstata, ou de seio, ou de útero. Como nós vamos fazer? Parece que o mundo desaba sobre nós. Nossa, mas o que mal eu fiz a Deus para merecer um câncer na flor da idade? Agora que a felicidade bateu na minha porta. Que dureza. Mas será que a felicidade é realmente do nosso planeta de expiação e provas? Ou do nosso planeta regenerado, que hoje nós estamos nessa transição, mas já estamos vivenciando a regeneração. E aquele emprego que nós demoramos tanto para passar no concurso, e de repente somos mandados embora, perdemos o emprego. Que dureza. Que dificuldade. E entendam bem, a felicidade realmente não é deste mundo.
Aqui não é lugar de felicidade, aqui é um lugar de resgate. Era até há pouco tempo um planeta de expiação e prova. E temos que pagar, não tem como. A providência divina é muito clara. A lei de Deus é muito severa. Severa no sentido de que tudo que nós fizermos, ou de bom ou de ruim, nós receberemos de volta. Há um jargão espírita muito interessante. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós só vamos colher aquilo que nós semearmos. Se semearmos coisas boas, colheremos coisas boas. Se semearmos coisas ruins, não tenham dúvida, nós receberemos de volta. E como receberemos? Porque vem multiplicado. E não tem esse negócio de posição social, de primeiro mundo, de terceiro mundo. Não existe isso. O planeta é de Deus. O governador planetário é o Mestre Jesus. Não tem privilégio, não existe isso. Até ontem, quem estava por cima eram os Estados Unidos. Será que vão continuar por cima? Ontem nós assistimos uma reportagem bastante interessante, bastante sofrível, do que está acontecendo na América do Norte. Como aqueles nossos irmãos estão sofrendo no que diz respeito a desemprego, no que diz respeito à moradia, à dívida. E eles até então eram os senhores do planeta. Virou tudo. Nós que éramos terceiro mundo estamos por cima. A China, a Rússia, inverteu tudo. Será que os americanos erraram em alguma coisa? Não dá para saber. O fato é uma coisa só. Não somos nós que julgamos, mas é a misericórdia do Pai atuando em todos os aspectos do nosso planeta. Felicidade e dever andam de mãos dadas. O que nós temos aqui é uma felicidade relativa, mas ela é felicidade, porque todas as vezes que nós ajudamos o nosso próximo, nós ficamos num estado de êxtase, de alegria, de felicidade, que é realmente a verdadeira felicidade. Quem exemplificou isso foi Jesus. Jesus fez isso. Jesus veio servir, não para ser servido. Jesus nos ensinou a fazer a caridade, nos ensinou a palavrinha mágica, que é o dever. Nos ensinou a ajudar ao próximo, a amar ao próximo, a fazer o bem ao nosso próximo. E muitas vezes nós nos seguramos. Mas como ajudar o próximo? Que próximo é esse? Olha, vejam bem, cada um tem o que merece, nem mais nem menos. Mas nós, pobres mortais, que temos aquela sogra, cada um tem a sua sogra, não vamos entrar em detalhes. Mas se você tem aquela sogra com uma linguinha em V, vermelhinha, que tem duas presinhas que sai um líquidozinho, essa é a melhor sogra do mundo, é a que nós merecemos e é a que nós temos que trazer para o nosso coração. Porque nós só estamos recebendo de volta aquilo que nós fizemos com ela, lá atrás, naquelas nossas encarnações, quando nós estávamos por cima da carne seca, quando nós estávamos bem. Nós pisamos, nós magoamos, nós criamos um conflito total com aquela nobre sogra. E hoje ela volta para todos nós desta maneira. Não que ela queira esse tipo de atitude, não é isso, muito pelo contrário. Ela nos ama, ela está conosco, ela abre o coração para todos nós. É que nós não entendemos por que está acontecendo isso. Mas é a volta, é a semeadura que nós fizemos lá atrás. Mas não se esqueçam, tratem ela bem, tragam ela para o coração. Dê bombom de primeira, elas gostam de perfumes franceses. Não dê perfume meia boca porque elas vão chiar. Depois salgam um macarrão, falam um monte no ouvido.
do esposo ou da esposa, do seu respectivo filho ou filha. Mas não tem problema. O que nós temos que fazer é trazê-la para o nosso coração, envolvê-la em muita luz e ter o melhor relacionamento possível para com elas. Porque, senão, nós vamos ter um probleminha muito sério quando voltarmos à nossa pátria maior, que é a vida espiritual. Vamos abrir um outro parênteses aqui. Como voltar para a vida espiritual? Olha, nós estamos aqui na matéria por um curtíssimo período. Quando exageramos, assim, exagerando, 120 anos. Exagerando, hein? Porque a maioria vai com 80. Tem aqueles exagerados, obviamente. Esses passam um pouquinho. 110, 120, mas são exagerados. O normal é 80, tchau, fui. E tem que voltar, não tem advogado de defesa, não dá para levar o caminhão de mudança, a conta bancária, o carro importado, nada disso. Nós voltamos para a pátria espiritual. E quais são os valores que nós vamos ter para poder enfrentar essa nova vida? Porque não existe morte, o que morre é o corpo, o espírito continua. Só que ele sai desta morada. Se ele sai dessa morada, ele vai ter que ter uma morada lá do outro lado. Ou não vai ter? Nós não dependemos do nosso lar, até para a nossa subsistência, da nossa casa. Nós dependemos da nossa casa, da nossa família, do nosso pai, da nossa mãe, do nosso esposo, dos nossos filhos. Nós somos literalmente dependentes uns dos outros. Nós dependemos. Mas voltando, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Agora, como é que esse filho que eu tanto amo cai nas drogas? Por que essa revolta toda para comigo? Que mal eu fiz a ele? Estão entendendo? O que nós procuramos aqui na matéria, normalmente é uma felicidade efêmera, porque nós temos uma bela conta bancária, fazemos as nossas viagens, temos os nossos carros, temos a nossa casa de praia, nosso sítio. Tudo o que diz respeito à matéria, nós possuímos, nós podemos possuir, nós podemos ter. Tem alguns irmãozinhos que não podem, realmente. Os regimes, a política não permitem esse tipo de coisa. Mas aqui nós vivemos uma democracia, nós somos livres para trabalhar, para ter dinheiro, para ter conta bancária, para comprar aquilo que nós bem entendemos. Graças a Deus, já evoluímos o suficiente para merecer esta liberdade. Mas tem irmãozinhos que não podem ter isso, que é meio comprometedor. A escola é a mesma, o planeta escola é o mesmo, mas por que uns têm e outros não? Que felicidade é essa? Como é que eu posso ser feliz se o meu vizinho está passando fome? Como é que eu posso ser feliz se ali naquela favela do lado saiu um tiroteio e a bala quebrou o vidro da minha janela? Não dá para ser feliz num planeta em que existem essas disparidades todas. Em outras palavras, não existe a verdadeira felicidade aqui. Então, que felicidade que nós temos? Por que Delfine de Girardini diz que a verdadeira desgraça não é aquela que bate na nossa porta? O desemprego, a fome, o câncer, a morte de um ente querido. A verdadeira desgraça está nas nossas atitudes. Não nas atitudes, mas nas consequências destas atitudes. Por isso que nós temos a sogra que nós merecemos. Por isso que nós temos um filho que se droga, uma filha que se deixou prostituir, um marido com o pé inchado de tanta cachaça. São as consequências das nossas atitudes. Porque o Pai é santo, é justo, é bom, é extremamente misericordioso. Entendam isso. A verdadeira felicidade não é em um planeta de expiação e provas, e não é em um planeta de regeneração. Expiação e provas, como nós já dissemos, é pagar os débitos contraídos lá atrás. Expiação, um planeta de regeneração, na expiação e provas, nós temos que resgatar, porque são faltas tão graves,
que nós temos que voltar e sentir na pele aquilo que nós fizemos. Na regeneração, já existe um certo equilíbrio. Hoje, na expiação e provas, a proporção é de 80% de coisas ruins contra 20% de coisas boas. Então é 80% de mal contra 20% de bem. Na regeneração existe um equilíbrio, é 50% de mal e 50% de bem. Está equilibrado, voltou para o equilíbrio. Então a felicidade que nós temos aqui ela é muito relativa. A maior caridade que nós podemos fazer aqui no planeta é o que nos dá a felicidade relativa que nós tanto almejamos. E qual é o aguilhão, qual é o ponteiro, o que conduz a esta felicidade relativa? É o dever, meus amigos. Todos nós sabemos onde dói o nosso calo, aquilo que nós devemos fazer, isso está dentro de nós. E temos que abrir o coração para colocar para fora e não fugir desta severidade do dever que está em nós. Por exemplo, um dia desse nós estávamos numa agência da Eletropaulo aqui em São Paulo e passava lá o descobridor da lâmpada, Thomas Edison, todos nós sabemos. Mas, puxa vida, por que ele conseguiu inventar a lâmpada? Porque era uma coisa, era uma obstinação, era um dever que ele tinha, estava intrínseco nele. Ele sabia que ele iria conseguir. E ele conseguiu realmente inventar a lâmpada. Maravilhoso, ilumina os nossos caminhos quando estamos na escuridão das ruas, na escuridão da nossa casa. Mas nem todos são Thomas Edison. Mas nós temos os nossos deveres. Deveres para com aquele nosso marido alcoólatra, para com o nosso filho drogado, para com a nossa filha desequilibrada sexualmente. Deveres na educação dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos sobrinhos. Deveres com a nossa esposa, com o nosso esposo. Os deveres estão em todas as consciências. É o aguilhão, sem dúvida nenhuma, da nossa consciência. E no nosso entender, é o primeiro mandamento que nós temos. Nosso, individual, não amar a Deus. Isso é obrigação, não é nem dever. É algo que está intrínseco a nós. Ele é o Criador, Ele é o Pai dos nossos pais. Se nós não amarmos a Ele, nós vamos amar a quem? Tem que amar a Deus. É obrigação, é uma coisa intrínseca, é uma coisa natural. O respeito que nós temos pelo Pai Criador é algo que transcende até a nossa capacidade de entendimento. E não é só nós, é qualquer espírito no universo. Nós não somos os únicos. Existem espíritos em todos os olhos, em graus que nós não conseguimos aquilatar. Mas a espiritualidade superior, ela nos dá esta possibilidade. Ela nos dá a entrever que a vida espiritual transcende a nossa humanidade aqui nesse planeta escola. É uma escola de luz, sem dúvida nenhuma. Mas tem esta característica. É uma escola de luz para trabalharmos o nosso crescimento espiritual, o nosso burilamento espiritual. Precisamos pagar os débitos contraídos lá atrás e trabalhar esse evangelho que Jesus veio nos trazer aqui, no coração. Se não fizermos isso, nós não passamos. Nós somos reprovados nesta escola de luz. Querem ver um exemplo de reprovados na escola de luz? No filme Nosso Lar, o nosso querido André Luiz, ele passa um tempinho ali, 8 aninhos, naquele lugarzinho terrível, que nós chamamos de umbral. É umbral entre aspas, porque na realidade aquilo ali são as trevas. Mas por que ele passou 8 aninhos ali? E outra coisa, não pense que aquilo é ficção, porque nós estávamos lendo o comentário do filme, mas é um filme de ficção. Como ficção? Aquilo é realidade espiritual nossa. Não tem jeito, nós temos que passar por aquilo. Aqueles que não se aplicaram, não procuraram estudar o Evangelho de Jesus, não tenham dúvida, vão estagiar naquele lugar.
indiferente de ser presidente da República, de ser juiz de direito, de ser engenheiro, de ser mendigo, de ser favelado. Temos que passar, porque a lei de Deus não distingue ninguém, absolutamente ninguém. Nós estamos aqui em igualdade, igualdade. Cada um tem o seu argueiro no olho, aquele cisco que incomoda, aquela coisa que chateia, e colocamos água boricada e lavamos, e não tem jeito, o cisco continua lá. Aquele calo que dói, e trocamos o sapato, colocamos tênis, all-star, colocamos molinho, durinho, o calo continua doendo. Por quê? Porque é nosso. Quem tem que resgatar somos nós. E se não resgatar, somos reprovados, literalmente reprovados. Então, meus irmãos, a necessidade que temos se chama dever. Cumpra o seu dever. Faça o melhor que pode pelo seu irmão que está do seu lado, principalmente onde nós chamamos de família. É em casa que a coisa é para valer, porque ali não tem anteparo, não tem blindagem. Aquele dedo vem assim para o nosso nariz e balança, dá aquela balançadinha que a vontade que nós temos é de morder, mas se morder vira festa, porque é um pau federal. É aquela briga, sai faísca por tudo quanto é lado. Não é melhor perdoar? Aliás, o problema do umbral, o problema das trevas, é exatamente esse. Olho por olho, dente por dente. Fica todo mundo cego e banguela no umbral, um guiando o outro. E vai para lá, não tem jeito. O melhor é não ter razão e ser feliz. Nessa felicidade relativa que nós temos direito neste planeta, hoje de regeneração. Olha, eu sei que o nosso tempo está bem assim, comprometido. Mais um minuto? Então vamos fazer assim, vamos abrir para pergunta. Posso abrir para pergunta? Um minuto? Eu tenho mais um minuto. Então vamos. Vamos abrir para pergunta, porque eu adoro esse feedback, essa troca. Eu preciso disso. Se não houver essa troca, eu fico chateado, eu fico triste. Porque dá a impressão que todo mundo entendeu tudo. E esses temas de característica filosófica são temas assim muito que comprometem muito, porque todos nós temos os nossos calos, os nossos argueiros, temos os nossos deveres a cumprir. Cada dever. Pode perguntar à vontade. Podem perguntar. Mas perguntem. Não se omitam de perguntar. Essa questão da felicidade que você está colocando é essa coisa relativa mesmo, que é relativa muito ao momento do dever. Porque ele tem razão, realmente nos sentimos em nós a parte do dever cumprido, é que nós seremos felizes. Não felizes, entre aspas, né? Sempre estamos ainda no mundo, somos trancados por isso, né? Pelo mal. Não adianta, não podemos fugir disso. Qual é o caminho para a gente realmente, pelo menos, deslumbrar um pouco dessa felicidade possível nesse mundo? O caminho, meus amigos, é esse aqui, ó. Sem evangelho não tem jeito. Nós vamos continuar sofrendo. Nós não vamos entender aquela sogra. Principalmente ela, com aquela linguinha vermelha e aquelas duas presinhas soltando aquele líquidozinho. É necessário trazê-la para o nosso. Vocês já imaginaram na próxima encarnação ter que casar com a sogra? Com essa sogra venenosa conosco? Já imaginaram? Que maravilha! Que maravilha! Tem algumas historinhas que são assim bastante interessantes, mas são reais, são fatos. Nós conhecemos algumas. Vamos sintetizar uma para que possamos entender bem rapidamente, bem rapidinho. Aquele nosso irmão que estava lá naquela empresa, consegue um cargo e vai para o escritório. Aí ele conhece a secretária. Aí ele começa a se relacionar com a secretária. O problema é que ele tinha 3 filhos e a mulher estava grávida do 4º. Mas ele começa a se relacionar com a secretária. E abandona
A mulher com os 3 e o 4 no útero. Passam-se os anos. Todo mundo volta à pátria espiritual. Não tem jeito, não dá para continuar aqui. Chega no momento que nós temos que ir embora. E aí? Não tem morte. O que morre é o corpo. O espírito continua. Nos encontramos lá na pátria espiritual. O marido que abandonou a esposa que foi abandonada. A amante que se torna esposa. Todo mundo lá. Não tem jeito. É ódio, é mágoa, é rancor. O que o pai faz com esses 3? Volta. Tem que nascer de novo. Nasce todo mundo. Preferencialmente na mesma época. Tem pouca diferença de idade. O marido vem primeiro, a esposa vem novamente, a amante também. É claro que o marido vai se encontrar com a verdadeira esposa na sua infância, na sua adolescência. Moram próximos, vão estudar na mesma escola. Aí começa aquele namorico, aquilo vai crescendo. Passa a adolescência, se casam. Adivinha quem será a primeira filha? É verdade, é ela mesma, é a amante, é aquele pau federal, de novo em casa, porque não tem acerto, não houve perdão. O perdão transcende o túmulo. Vem a esposa e a filha, as duas, disputando o marido. Meus amigos, não tenham dúvida. Nós ficamos anos e anos na casa espírita tomando passe. E isso não garante o equilíbrio, porque tem necessidade do perdão. Se não houver perdão, não tem jeito, transcende o túmulo e nós voltamos, nós continuamos a voltar, até nos perdoarmos mutuamente. Dr. Bezerra de Menezes tem um livro muito interessante, de um casozinho assim que durou simplesmente 5 encarnações. 5, Dramas da Obsessão. Quem traz é Ivone Pereira. 500 anos para resolver esse probleminha, que aconteceu lá em Portugal, na Inquisição de Portugal. 500 anos para resolver. E só resolveu porque o Dr. Bezerra intercedeu, entrou no meio e falou, vamos parar por aqui. Porque um matava o outro, levava ao suicídio, aquele suicídio involuntário. Tamanha carga de ódio. Então entendam isso, a necessidade do perdão transcende qualquer encarnação nossa. Perdoa mesmo, deixa para lá, vai com Deus, você quer me deixar? Vá em paz, vá com Deus e fique com Deus, mas não pega no meu pé, desencarnado, porque a coisa é para valer. Ela casa é um caso. Esse caso que você mencionou da família, há casos também que a esposa, sendo superior espiritual, ela pode receber os dois como filho. Exatamente, porque perdoou. A palavrinha-chave é o perdão. Mas o que o perdão significa como aguilhão das nossas vidas? Dever. Estão entendendo? Nós não estamos aqui sozinhos, nós viemos aqui resgatar alguma coisa. Cada um de nós tem um resgate a fazer, que é o que realmente nos impulsiona na nossa vida de relação, que está com a nossa família, está em nós, está aqui, no coração. É só olhar para dentro de si que tu vai encontrar o teu dever maior. Bom uso do livre-arbítrio, porque fazemos as nossas encarnações compulsórias, as criaturas também que abusaram da inteligência. Abusaram da inteligência e também chegam nessa situação. Né? Por isso a necessidade do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sem isso nós não conseguimos perdoar, nós não entendemos. Nós achamos, mas eu tinha razão. Aí entra de novo a razão. Aí fica todo mundo cheio de razão. Cheio de razão e ninguém perdoa ninguém. Aí é para valer. Aí nós choramos em espírito e verdade. A coisa é muito séria. A vida não é brincadeira. Isso aqui é escola de luz mesmo. Só que o problema é esses professores. Cada um tem o seu. E nós não sabemos qual o grau de maldade esse professor tem. Nós não sabemos. Você já imaginou? Você está dormindo numa noite de verão, abre a janela, uma bala perdida te alcança na tua cama. Que coisa absurda.
não pensa que é perdida. Claro que não é perdida, ela foi direcionada. A nossa interação com o plano espiritual é muito maior do que nós imaginamos. E esse ódio, ele transcende realmente o túmulo. É uma coisa terrível. É melhor perdoar em qualquer circunstância. Traga para o coração, ajude. Não abandone. Em hipótese, não importa que o pé está inchado de tanta cachaça. Ajude, porque nós não sabemos o dia de amanhã. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A nossa omissão é uma falta gravíssima, gravíssima. Nós passamos por isso. Massacrados. Muitos ainda conservavam uma alegria, uma felicidade, e o Dalai Lama disse que ele respondeu o seguinte, que eles compreendiam a necessidade do que eles estavam cantando e eles não odiavam a silêncio político. Então, assim, isso é uma coisa assim, de que você também é feliz na medida do seu conhecimento. Quanto mais você compreende e entende as leis, Na realidade, no caso específico dos tibetanos, eles estão mais evoluídos espiritualmente, mas muito evoluídos em relação aos chineses. E eles, tendo essa concordância espiritual, pela evolução, eles conseguem perdoar. Eles, em função da própria evolução, é o degrau evolutivo. Aqui na doutrina espírita nós chamamos de degrau evolutivo. Cada um tem o seu degrau evolutivo. Mas isso não significa que o nosso filho, a nossa sogra, o nosso pai, a nossa mãe, esteja no mesmo degrau que nós. Só mais uma historinha bem curtinha, para que vocês possam entender o que é que nós estamos falando. A Matilde, naquele livro Libertação, no livro Libertação, Matilde é a mãe do nosso irmão Gregório. Gregório, para quem não sabe, foi o Papa Gregório VI, aquele Papa da Inquisição de Portugal. Papa da religião católica, mas ele tinha assim algumas situações assim de conflito muito interessantes. A tortura que ele fazia, sabe aquela tortura de arrancar a unha, de bater um preguinho no joelho? Não tinha judeu que aguentava, porque o que ele fazia, não era judeu, tinha outra religião, tomava toda a riqueza daqueles irmãozinhos e levava para a Igreja Católica, vendia pedacinhos no céu, fazia umas coisinhas meio complicadas lá em Portugal. E ele acaba, dentro dessa maldade, ele acaba sendo o chefe das trevas, o malvado Mor. Ele era Papa da Igreja Católica. Passa a ser o pior de todos os espíritos, porque ele comandava as trevas todas. Mas a sua mãe, Matilde, ela não abandona o seu filho em hipótese nenhuma, e ela vai lá resgatá-lo numa determinada encarnação. Por quê? Porque ela sabia que aquilo era temporário, que num determinado momento ele iria alcançá-la, no estágio em que ela já estava em processo evolutivo. Ela já estava na luz, era um espírito luminar. Mas o filho nas trevas. E como é que nós vamos abandonar nossos filhos às trevas? Nós não temos esse direito. Por quê? Porque o dever também transcende o túmulo. E é filho. O amor é quem resgata todos nós. Essa expressão, ela é muito comprometedora, mas é a pura verdade. Jesus escolheu Maria para ser a pedra fundamental da igreja. Mas em função das distorções, virou Pedro. Mas é Maria. Por que Maria? Porque Maria tem o amor. O maior amor que nós conhecemos aqui no planeta é o amor que a nossa mãezinha tem por nós todos. Porque para a mãe não existe filho drogado, filho bandido. A mãe é mãe e ela perdoa sempre. Estão entendendo como funcionam essas cargas todas? E Matilde vai lá e resgata Gregório das trevas. Gregório hoje é um trabalhador que está aqui conosco, na seara de Jesus.
continua nos ajudando. E nesses trabalhos de desobsessão, ele trabalha muito, porque ele conhece realmente o caminho das pedras. O Gregório nos ajuda muito. Que Deus o ilumine cada vez mais. Mas ele mudou a atitude perversa dele para a atitude de benevolência, de amor, de caridade para com todos nós. Entendeu? Nós mudamos. No decorrer do tempo, as nossas atitudes são mudadas. Como está acontecendo com o planeta. Aqueles que estavam por cima da carne seca, opa, tem que ficar esperto, porque o bicho está pegando para valer. Agora mudou. Meus queridos, muita paz a todos. Tem mais um. Deixa ele fazer a pergunta, por favor. Permita que ele faça a pergunta. É que nós estamos falando, nós falamos pela internet e é necessário que o senhor fale pelo microfone. O senhor está falando para o planeta inteiro. Põe o microfone. Frei Galvão. É verdade, não existe isso. Existe evolução, existe um processo de evolução natural em todos nós. Nós somos espíritos eternos. Essa nossa fixação do conhecimento, essa nossa fixação da nossa razão. Mas eu tenho razão, eu tenho conhecimento, eu estudei, eu fiz 4, 5 faculdades, eu estudei N situações, não tem nada a ver. O que interessa é nosso espírito. Muitas vezes aquele nosso irmãozinho que não sentou-se num banco de escola em época nenhuma da sua vida material. Ele tem tanta luz, mas tanta luz, que ele não necessita. Não precisa. Não precisa disso. Ele consegue fazer, ele tem luz própria, ele consegue fazer a caridade naturalmente. Eu não me lembro se o Chico Xavier teve em alguma universidade no estado de Minas Gerais. Em outras palavras, ele não teve mesmo. Nós sabemos disso. No entanto, nós garantimos isso aos senhores porque nós sentimos na pele. A primeira vez que nós fomos lá ter esse contato com o Chico, aquelas filas quilométricas que se faziam lá na Casa da Prece. E por ser uma esquina, nós não tínhamos visão de quando o Chico adentrava na Casa da Prece. E muitas vezes aquela fila quilométrica mesmo. De repente nós começávamos a sentir aquela alegria, aquela coisa que saía lá do fundo do nosso íntimo. Aquela alegria, aquela coisa gostosa. As moças que iam conosco para essas viagens, elas choravam copiosamente de alegria. E não sabíamos por quê. Porque nós não conseguíamos ver o Chico entrando na Casa da Prece. O fato dele entrar naquela Casa da Prece trazia essa alegria para todos nós. E o Chico não tinha estudo nenhum. Não precisava, porque já era luz pura. Já estava num degrau evolutivo tão adiantado em relação ao nosso, que transcendia a nossa capacidade de entender. Mas os efeitos nós sentíamos. O nosso primeiro contato com o Chico, mas foi uma alegria, foi uma coisa tão maravilhosa, mas tão maravilhosa, que foi a mesma alegria do nascimento da nossa filha. Aquela alegria que sai aquele alívio, aquela coisa gostosa, realmente maravilhosa, que nós, às vezes, não choramos, porque não temos esse costume de chorar. Mas aquelas irmãzinhas choravam, mas choravam copiosamente, de alegria. A presença do Chico ali, ele irradiava essa alegria. Estão entendendo como a caridade é a única fonte de alegria que nós temos neste planeta de expiação e prova e no planeta de regeneração. Faça o bem ao teu próximo, ajude o teu próximo e tu vais sentir essa alegria, essa felicidade. É pouquinha, mas ela é de fórum íntimo, é aquela coisa que só nós sentimos. Nossa, ele já está pegando no meu pé, ele já está me olhando. Meus queridos, muita paz a todos. Mas entendam, desta forma, o aguilhão das nossas vidas é o dever. Cumpre o teu dever. Faça o melhor que possas pelos teus entes queridos. E estará fazendo a Deus,
estará fazendo a Jesus. Muita paz a todos. Muito bem, meus irmãos. Aprendemos um pouquinho hoje, saímos um pouco espiritualmente daqui, né? Fomos para os pálamos celestiais. Então nós agradecemos o nosso companheiro que colocou esse tema para nós, da felicidade e do dever, né? Então cada um de nós sabemos que o uso do livre-arbítrio de maneira consciente, tranquila, é uma benesse, é um presente de Deus para nós. Temos o poder do raciocínio, sabemos distinguir entre o bem e o mal. É muito simples. Então nós temos que combater os nossos defeitos, né? Para depois, então, antes de mais nada, também amar a nós, em primeiro lugar, e depois ao próximo, né? Porque senão nós não vamos estar com Jesus. Então nós agradecemos por esse momento que nós passamos aqui e vamos então elevar nossos pensamentos, continuar dentro desse padrão vibratório, felizes, com muita alegria no coração. Vamos colocar para fora de nós um pouco dessa nossa alegria através das nossas energias, envolvendo todos os nossos irmãos de humanidade. Nós sabemos que o nosso planeta está aí girando, né, no cosmos, nesse universo maravilhoso, onde Deus está e está aqui conosco também. Então nós vibramos por esse mundo, vamos mentalizando a Terra, né, o nosso planeta, como disse o companheiro, o planeta azul, maravilhoso, né? Pedindo a Deus que envolva muita luz mesmo, em todas as regiões, as mais profundas, aquelas que nós sabemos, aquelas grandes cavernas onde nós pensamos que não existe luz, mas está lá o emissário divino em toda parte desse nosso planeta, envolvendo todos os nossos irmãos nas situações mais diversas, aqueles em sofrimento, em dores, nossos irmãos descrentes, aqueles nossos irmãos que sofrem e às vezes nem sabem por que sofrem, né? Então cada um tem atenuado em si, pelas leis divinas, o seu sofrimento, por causa das vezes do desconhecimento. Mas nós já temos um pouquinho de luz e conhecimento, vamos vibrar por eles, por todos que tenham adquirido também essa paz através do conhecimento com Jesus. Esse evangelho de amor seja difundido, seja vivenciado pela nossa humanidade. Toda parte do nosso mundo, que nós sabemos hoje, graças aos meios de comunicação, nós temos imediatamente todos os acontecimentos dos nossos lares. Então nós vemos onde tem alegria, onde tem aquelas estações maravilhosas de turismo, nós vemos aquelas coisas bonitas, nós vemos também as misérias humanas, nós vemos o sofrimento, nós vemos as guerras, os conflitos, e tudo isso está acontecendo no nosso planeta, tão perto de nós, graças a esses meios de comunicação. Então fica fácil para nós distinguirmos onde nós podemos estar, com a alegria, com a tristeza. Vamos vibrando por esses irmãos queridos, irmãos nossos, que estão no mesmo patamar evolutivo, com os mesmos destinos, com os mesmos objetivos, de atingir os pálamos melhores. Uma das moradas que Jesus disse da casa do Pai, essa é uma delas, mas essa aqui é a escola da vida, a escola que nos dá a oportunidade de crescer e passar para o estágio superior. Se ela vai ser regeneradora logo, breve, não importa, importa que a transformação, a renovação se dê no coração de cada um de nós hoje, agora, é o momento, é o presente, que o futuro vai chegar. Deus é dono de tudo, e esse poder que Ele tem, Ele vai colocar para funcionar a favor da humanidade, como fez com os outros mundos, que já estão em situações bem melhores que o nosso, né? Então nós agradecemos a Deus, vamos vibrar pelos irmãos nossos que nós sabemos que estão nos hospitais nesse momento, sendo cirurgiados, lutando pela sua recuperação, pela vida, nas UTIs dos hospitais, aqueles irmãozinhos nossos doloridos, sofridos, não sabendo qual é o caminho daquele momento, o que vão atingir. Então a fé, a alegria que nós temos no coração nesse momento, vamos transferir para essas criaturas, fortalecer o seu íntimo, o seu psiquismo, pedir a nossa mãe Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, que envolva nossos irmãozinhos nessas situações, nos hospitais, nas casas de saúde,
nas ruas, em todos os lugares onde tiver tristeza e a dor, que essa luz se faça, esse amor divino esteja com todos eles. Vamos vibrando pelos nossos lares, essas criaturas que o nosso irmão mencionou, que vieram nos acompanhar para nos auxiliar a crescer para Deus também, através desse relacionamento tão necessário. Essas criaturas que são espíritos amigos de outras épocas, e às vezes até não muito amigos, mas que precisam estar conosco e nós com eles, para desenvolvermos pelo carinho, o amor, a afeição, o respeito, e os ajustes necessários para que todos nós passemos por plano espiritual, sem fazer um estágio muito longo no chamado umbral que foi mencionado aqui. Vamos então, meus irmãos, agradecer a Deus, vibrar por todos os nossos irmãozinhos, principalmente a nossa juventude que está atravessando um período tão difícil, envolvidas pelo problema da droga, causando tantos malefícios aos lares, tanto sofrimento. Vamos pedir a Deus, a esses espíritos bondosos da juventude espiritual, sempre atenta, que envolva todos eles, para que esses nossos irmãozinhos se voltem para os lares, para o estudo, para o trabalho tão benéfico e o lazer também saudável, para que não se deixe envolver por essas coisas tão ruins. E assim, então, nós agradecemos a Deus por esse momento que aqui passamos. Vamos receber o nosso tratamento espiritual, que os nossos amigos já estão nos aguardando, que já estamos com algum atraso, mas estão todos lá nos aguardando. Vamos agradecer a Deus e desejar a todos vocês uma semana bastante feliz, de trabalho, de estudo, de reflexões, e estudo do Evangelho de Jesus também, que é tão necessário para nos manter sempre na rota certa, junto com Jesus. Graças a Deus, agradecemos e pedimos permissão, como fizemos para iniciar, ao nosso companheiro, ao nosso amigo, ao nosso mentor espiritual dessa casa, do núcleo, Casa do Caminho, para encerrar o nosso trabalho até essa parte. Graças a Deus.